Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Valéria Marcondes Signola. Valéria, seja bem-vinda mais uma vez ao TV Atende. Obrigada. Valéria, se fala muito hoje em obesidade, mas um fator que preocupa, principalmente na terceira idade, é a desnutrição. O que leva hoje um idoso a ter a desnutrição? Bom, tem alguns fatores, né, que pode acarretar esse problema. Primeiro, às vezes a falta de apetite, que pode ser causado por várias coisas, alguns medicamentos que o idoso tem que usar e pode tirar o apetite, a dificuldade de deglutir, alguma patologia que piora no apetite e o idoso não tem vontade de se alimentar. Outro fator é o próprio poder econômico do idoso. Às vezes ele recebe uma aposentadoria mínima, tem que comprar muito medicamento ou gastar com outra coisa e não sobra muito para gastar com alimentação, né? E tem vários fatores, mas é uma coisa que acontece muito, o idoso desnutrido. Um comparativo entre crianças, jovens, adultos e idosos. O idoso hoje ele é o grupo mais propenso à desnutrição? Tem alguns parâmetros que diz que o idoso ele tem uma desnutrição, ele adquire uma desnutrição mais facilmente, mais rapidamente que as outras fases, né? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, só que hoje a gente tem muitas alternativas para isso. A família precisa estar muito atenta e a gente tem alguns suplementos que a gente pode estar colocando em formas diferentes de estar administrando para o idoso, né, para o paciente idoso. Por exemplo, alguns pós que a gente usa no leite ou mesmo na água, que são hipercalóricos, hiperproteicos e que vai ajudar a combater essa desnutrição. O que leva hoje? O idoso ele deixa a água de lado, tem receio de ficar tomando tanto líquido por algum motivo? Olha, alguns reclamam que o excesso de água faz ele ir ao banheiro mais vezes. Mas a gente tem que deixar claro que a água é muito necessária, né? Principalmente em algumas patologias na terceira idade, mais ainda. Então, ele tem que ter, a gente pode estipular alguns horários. Por exemplo, até às 6 horas, né, às 6 da tarde, ele tentar usar aquela quantidade que a gente indica, de 2 a 3 litros por dia de água, que é muito importante. Então, para facilitar, às vezes, eu não quero levantar muito à noite para ir ao banheiro, toma água até às 6 da tarde. Não seria o correto, mas seria uma maneira da gente estar melhorando esse quadro. Mas tem que obedecer essa quantidade necessária até esse horário. A desnutrição pode agravar para alguma coisa mais séria para o idoso? Sim, a desnutrição, a gente não pode deixar chegar num quadro de desnutrição, porque falta energia para o organismo, né? E vai agravando algumas patologias também. Então, principalmente a família tem que estar muito atenta para não chegar num grau de desnutrição grave, né? Então hoje, mais fácil ainda, a gente tem vários recursos que podemos evitar essa desnutrição. Mas assim, o ideal seria a gente combater essa desnutrição através de uma alimentação ideal. O que acontece com o idoso é que às vezes ele não suporta mais a quantidade de alimentos que teria que ser consumido para estar evitando essa desnutrição, a perda de peso. Então aí que a gente usa alguns suplementos que por exemplo, algumas medidas desse suplemento tem muita caloria, muita proteína e substitui assim, essa ingestão grande de alimentos. A gente tenta balancear, né? Acrescentar. Teria uma alimentação específica hoje para o idoso? Olha, a gente tem que ver várias coisas, né, na alimentação do idoso. Se ele tem dificuldade de mastigar, por exemplo, às vezes algum idoso não tem a falta dos dentes, então a gente não pode dar uma comida, tem que ser de pastosa para líquida, né? Então a gente tem que estar preparando um cardápio específico para cada pessoa para ver quais as condições dela de alimentação. Então, se é uma pessoa que tem dificuldade, mesmo que tenha todos os dentes, mas tem dificuldade de mastigar, a gente tenta um cardápio mais pastoso, mas que tenha todas as proteínas, vitaminas, os nutrientes necessários para uma boa alimentação.
Apesar de a desnutrição aparecer 3 vezes mais nos idosos que nos demais outros grupos, eles também sofrem com a obesidade hoje? Assim, hoje assim, a gente tem obesidade em todas as faixas etárias, né? Então é o outro, assim, uma coisa que a gente tem que estar prestando atenção, um quadro que tem que ser, a família tem que estar atenta a isso, porque tanto a desnutrição agrava alguns casos, como a obesidade também dificulta muito, né? Muitas patologias em consequência da obesidade, por exemplo, uma pessoa acamada, se é um pouco mais, tem um pouco mais de peso, já é mais difícil da locomoção, né? Então tem tudo isso. A obesidade também prejudica muito o paciente idoso, né? No caso do idoso, é difícil perder peso? Olha, tem aquela tabela, não tabela, mas assim, depende da faixa etária, o metabolismo vai ficando mais lento, mas é possível sim, né? Às vezes com poucas mudanças a pessoa fala assim, nossa, eu achei que era muito difícil. Não, a gente analisando o dia alimentar, os hábitos alimentares da pessoa, vê que com pequenas mudanças a gente consegue eliminar aquele excesso de caloria que está tendo e chegar no peso normal, né? É essencial a preocupação, a família sempre estar junto, acompanhando? Então, isso é muito importante. A família tem que estar sempre atenta ao peso, à aparência mesmo. Quando tem um acompanhamento médico, pode estar fazendo cálculo, pesando, né, para a gente ver como que está essa evolução. Mas quando não tem, o próprio olhar da família, olha, eu acho que ele está perdendo peso, o que está acontecendo? Socorrer antes de, no caso da desnutrição, de chegar numa desnutrição mais severa. Isso pode chegar até um caso de hospital? Ah, sim. Muitas vezes pode acontecer de a pessoa ter que se internar, né? Então a família sempre está junto. Quando as pessoas têm aquele, eu não quero comer isso, eu não quero fazer isso, não tô sem fome. Então, a gente tem que ir no foco do problema, né? Ver o que está acontecendo, por que está sem fome, por que não está tendo apetite. Tem que ser pesquisado e adequar o cardápio com os alimentos que é de preferência dele, para a gente poder estar aumentando essa ingesta de calorias. Tem uma idade que isso começa a preocupar mais? Eu nem diria assim uma idade, mas algumas patologias, tá? Tem algumas patologias que às vezes o idoso acaba nem pedindo alimentação, sabe? Olha, então assim, a família tem que estar em certos horários, ou o cuidador, de repente a família tem alguma pessoa que cuide do idoso, tem que ter regras de horário. Olha, esse é o horário do seu lanche, esse é o horário do almoço, do jantar, porque se algumas patologias passam os horários e eles não pedem, né? Ou não sente fome, ou não esquece né, se confunde os horários. Então é importante assim ter algumas regrinhas para não deixar chegar ao extremo. Tá certo, Valéria. Obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Conversamos hoje no TV Atende com a nutricionista Valéria Marcondes Signola.